Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E hoje nós começamos mais um estudo de mais um livro da Bíblia. Hoje nós começamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Senhor amado, nós te agradecemos pela chance de a gente poder estudar mais um livro da Bíblia. E nós pedimos a tua bênção sobre esse nosso período, sobre essa jornada de tantas semanas que a gente tem pela frente aqui, lendo e buscando conhecimento do texto sagrado. E, sobretudo, Senhor, nós te pedimos, eu e as pessoas que estão me assistindo, nós te pedimos que o Senhor faça esse texto sagrado queimar nos nossos corações. Que essa palavra da vida, essa palavra da verdade, ela seja transformação de vida para nós e não somente um acréscimo de conhecimento. Que seja conhecimento e vida. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos agora começar esse nosso momento aqui de jornada, 2 Coríntios. E se você ainda não assistiu 1 Coríntios, eu já lhe aviso que não é necessário conhecer uma carta para conhecer a outra. E eu vou lhe contar aqui, nesse primeiro vídeo, um pouquinho de contexto de história em relação às 4 cartas aos Coríntios, das quais nós temos 2 na Bíblia, para você poder entender um pouquinho melhor essa jornada que a gente vai fazer agora aqui pela frente. Quando nós estudamos a primeira carta aos Coríntios, Paulo mencionava uma carta anterior. Então, nós já sabemos que havia outra carta antes. Por decisão soberana do Senhor Deus, esse material não foi preservado como escritura sagrada e nem foi preservado de maneira alguma. O Senhor Deus cuida para que a sua palavra seja preservada e para que ela seja revelada a nós. Então, temos como 1 Coríntios aquela carta que já Paulo menciona como sendo a própria segunda, porque há uma anterior. E quando nós lemos aqui 2 Coríntios, ele menciona uma outra carta que o conteúdo não é aquele de 1 Coríntios e não parece ser o conteúdo daquela carta anterior. E essa carta, então, ela é mencionada pelos autores, pelos estudiosos, como a carta triste, ou alguns falam de carta severa, mas é mais adequado chamá-la de carta triste. Então, seria uma carta feita ali no intermédio. E qual é essa história de carta para cá, carta para lá? Por que isso tudo? Porque o apóstolo Paulo, ele foi o fundador daquela igreja. Ele chegou lá, naquela grande cidade de Corinto, uma cidade que florescia em comércio, em serviços, uma cidade importantíssima para o mundo antigo. Ela era uma cidade ali nas imediações do Istmo de Corinto, que o Istmo é uma pequena ligação do Peloponeso com o continente. Hoje essa ligação não existe mais, foi aberto um canal, então navios passam por lá, mas naquela época o Peloponeso ainda estava grudado no continente, digamos assim, e aí tinha água chegando pelos dois lados do Istmo, porto, transbordo de carga, comércio, riqueza, e junto com isso muita desgraça também veio. Muita promiscuidade sexual. Havia no alto do monte um templo famoso na antiguidade pela quantidade de prostitutas cultuais que serviam naquele templo, um templo de Afrodite, templo de fertilidade, crimes, vida devassa, bebedeira, ao ponto que as pessoas usavam no mundo antigo uma expressão bem jocosa. Eles diziam que quando alguém baixava muito nível, que essa pessoa tinha se corintizado. Tal era o baixo nível de Corinto. Bom, nesse lugar, o Senhor nosso Deus enviou Paulo para alcançar muita gente para Deus, muitas ovelhas do rebanho do Senhor naquela cidade. E ali Paulo permaneceu durante um período, provavelmente 1 ano e meio, e fez como era seu costume. Estabelecia uma igreja, estabelecia liderança, fortalecia, ensinava nos caminhos do Senhor e partia para outro lugar para começar um outro trabalho. Paulo foi para Éfeso, chegou em Éfeso, bom, aí chegaram notícias de Corinto que ele precisou mandar o que nós temos como a carta anterior e a primeira carta aos Coríntios. Mais tarde, Paulo então planejava ir a Corinto e as notícias não foram boas e ele percebeu que se ele fosse, seria algo triste para todos. Seria um momento ruim.
ele teria que ir com uma severidade que ele não queria ir. Então ele mandou a chamada carta triste. E agora nós chegamos então nesta quarta carta, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai conversar com essa comunidade já num outro tom, já num outro momento, e vai trazer instruções e correções que são importantíssimas para toda a história da Igreja do Senhor e para cada um de nós. E nesse ponto, então, eu convido você a pegar também sua Bíblia, abri-la lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos começar o nosso estudo. Daquele jeito de sempre, eu vou lhe ajudar a entender o texto, eu vou lhe ajudar a entender o contexto, que eu já estou ajudando. Falar um pouquinho sobre história, geografia, política, religião, sobre costumes de época, sobre cultura daquela época e sobre conexões com o Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Vamos lembrar aqui, Paulo é o mesmo Saulo, lá de Atos dos Apóstolos, que foi perseguidor da igreja e passou a ser um missionário, passou a ser um servo de Cristo. Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Cristo é um título do Senhor, é o Messias. Quer dizer o quê? O escolhido por Deus, o enviado por Deus. Jesus, e de fato o nome que ele recebeu da sua família, que é o mesmo nome lá do Antigo Testamento, Josué, que Josué vem uma tradução do hebraico, Jesus passa pelo grego e vem para o português. E então nós temos essa diferença, mas se nós fôssemos ler os dois textos em hebraico, leríamos o mesmo nome ali, que é o Senhor salva. Então ele é apóstolo pela vontade de Deus. Isso se contrapõe à ideia de vontade dos homens, porque a palavra apóstolo, para nós, tem um significado religioso na língua portuguesa, mas no grego não tinha. Apóstolo era uma espécie de um embaixador, alguém enviado na autoridade daquele que o enviou. Então ele está dizendo que ele é apóstolo, como vamos dizer aqui que ele é um embaixador de Cristo, pela vontade de Deus. Então aqui ele está designando que essa embaixada dele, esse apostolado dele, é de caráter divino. Ele e o irmão Timóteo. É muito importante aqui a citação de Timóteo, porque Timóteo era um filho na fé para o apóstolo Paulo e também foi pregador em Corinto. Então, quando escreve Paulo e Timóteo, para as pessoas que recebem, é uma dupla alegria, porque são dois pastores que cuidaram daquela comunidade, mandando uma carta para os seus amigos. Então, ele escreve a Igreja de Deus, que está em Corinto, já expliquei essa cidade, com todos os santos de toda a Acaia. A Acaia era uma região maior, nós precisamos lembrar que os nomes dos lugares mudaram com o passar do tempo. Dentro do antigo Império Romano, a Acaia fazia parte de uma região maior, chamada Grécia, que era a união do que nós chamamos de Grécia, Macedônia, mais alguns territórios ali, então formava a antiga Grécia do Império Romano. A vocês, graça e paz. Ele faz essa saudação, ele deseja graça. Graça é aquele favor dado por Deus. Se é favor, obviamente não é merecido. E paz. Algumas pessoas subestimam o valor da paz até que a percam. Paz em todos os sentidos. Paz, aquela paz física, de a gente não estar sendo agredido, de a gente não estar numa guerra, de a gente não estar no meio de uma guerrilha urbana, de uma região tumultuada, e também aquela paz espiritual, aquela paz interior, aquela paz de um lar em harmonia. Graça e paz da parte de Deus. E é essa saudação que ele faz se torna tudo muito mais forte, porque ele deseja que isso tudo venha da parte de Deus, Deus que é nosso Pai. E não só é nosso Pai, é Pai do Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando a nossa conexão com Jesus. Nós lemos lá no Evangelho de João que nós fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o primeiro, ele é o primogênito. E
nós somos aqueles que viemos depois, como filhos mais jovens, adotados para essa família. Aqui ele começa, então, uma sessão muito bonita, com um estilo de linguagem que eu preciso lhe ajudar, porque às vezes as frases são bastante longas e a gente pode se perder um pouquinho. Então eu vou ler frases longas e depois eu vou voltar com você, pegando cada expressão ou cada trecho dessa frase e lhe ajudando a entender um pouco melhor isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Bendito seja. Se digam coisas boas. As palavras bendito e abençoado no nosso idioma têm a mesma origem. É falar bem de alguém. Então vamos falar bem do Deus que é nosso Pai. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, digo melhor, né? Eu falei nosso Pai, mas aqui nesse trecho ele está falando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito. E aqui ele fala que ele é Pai de misericórdias e Pai de toda consolação. Aqui Paulo traz uma linguagem que ele resgata de alguns profetas do Antigo Testamento e ele amplia essa visão conforme o ensino de Cristo. Muita gente nessa época, infelizmente ainda hoje, tem uma visão bastante equivocada, bastante distorcida e desfocada de quem é Deus. Vê em Deus como um grande juiz, um grande vingador. Eu mesmo tenho tido contato com pessoas que reclamam que a igreja prega muito o Deus que é amor, mas deveria pregar mais o Deus que vai matar, que vai ferir, que vai lançar no fogo, porque tem uma visão bastante equivocada. Todos os seres humanos, todos nós, porque pecamos, nós estamos inicialmente destinados à destruição. Todos. E é por causa da misericórdia de Deus que nós somos salvos. Então, a grande característica, a face que Jesus Cristo veio revelar, é a face do Pai. Veja que ele não falava assim, ó juiz, ele falava, ó Pai. Jesus, quando se referia a Deus, quando ele clamava a Deus, ele não dizia, ó julgador de toda a terra, ele sempre dizia, Pai. Então, essa é a face que ele revela, a face de quem é Deus. Deus é Pai. Deus é Pai de misericórdia. É aquele que nos resgata do rumo que nós estávamos indo por vontade própria. Veja que o resultado, o salário do pecado, que é a morte, a destruição, esse rumo nós escolhemos quando pecamos. E Deus nos tira desse rumo, nos resgata por misericórdia. Então, por isso que ele traz aqui, Pai das misericórdias, e não só isso, Pai de toda consolação. E aqui ele vai explorar um pouco essa consolação e eu vou lhe ajudar a entender isso. Ele é Pai da consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Tribulações são aquelas lutas, são aqueles problemas, são aquelas angústias, são as dores da vida. E as de Paulo não eram pequenas. Paulo, não podemos esquecer que foi um homem que ao longo da vida ele foi torturado, foi apedrejado, dado como morto, naufragou, passou dia e noite agarrado em escombros no mar, lutando pela vida. Ele mesmo fala um pouco mais adiante, chegou a se desesperar da vida, achar que acabou tudo para ele. Então, um homem que passou grandes tribulações. E ele fala que em todas essas tribulações, Deus traz consolo. Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os outros que passam por tribulação. Veja você, se você é daquelas pessoas que, nesse momento ou recentemente, passou por um grande aperto na vida, uma tribulação, veja que é importante esse texto aqui. Ele fala que o consolo que nós recebemos, ele serve depois para outros. Muitas pessoas encontram conforto nas suas horas de dor, sendo abraçados, sendo acolhidos por pessoas que passaram por grandes horas de dor. É muito difícil para quem não passou por uma grande tribulação, é muito difícil para quem não recebeu esse consolo de Deus, conseguir ter a dimensão
do sofrimento, da tribulação do outro. Agora, quem passou por grande tribulação e foi consolado por Deus, não é, cuidado com agora o que você precisa entender, não é uma teologia de consolação, é um coração de consolação. Na hora da dor do outro, a gente não faz teologia, a gente abraça. Mas o abraço de quem conhece o conforto de Deus, esse abraço é diferente. E aí, então, no surgir de uma conversa, essa pessoa pode oferecer palavras, frutos de uma experiência com Deus no meio da tempestade. Aí sim. Como eu vi uma vez de um pastor, vou falar aqui de uma dor, que é uma dor terrível, que é a dor de perder alguém que a gente ama. Uma vez eu ouvi um pastor falar, não se faz teologia em funeral. E olha que tem gente tentando fazer. Em funeral a gente abraça, a gente conforta, a gente ora junto e a gente chora junto. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Veja que interessante. Ele conecta aqui os sofrimentos de Cristo e com consolação, e ele fala que esses sofrimentos transbordam. O apóstolo Paulo, em algumas passagens também, ele vai falar da continuidade dos sofrimentos de Cristo nos seus servos. Então essa é a ideia. Tudo que Cristo passou até a sua morte, aquilo ali também transborda sobre os seus servos. E também há sofrimento. Lembra que Jesus falou? Tome sua cruz e me siga. Se fazem isso ao pai de família, o que farão aos servos? Então Paulo entende isso. A perseguição que aconteceu contra Jesus, a sua prisão, sua tortura, o assassinato, isso transborda para os seus servos. Tanto é que ao longo da história da igreja, a expressão martírio é fortíssima. O que quer dizer martírio? Testemunho. O Senhor não falou, vocês serão minhas testemunhas? Pois é. A palavra testemunha, ela também, o sinônimo dela é mártir. Que nós pensamos em mártir da pessoa que morre pela fé em Cristo, sim. Porque ela morre para testemunhar dessa fé, ou por causa do testemunho. Então esses sofrimentos transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação. Então aquele que sofreu e foi também consolado, ele também consola no sofrimento. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paulo já antevia ali o sofrimento dos irmãos de Corinto, como toda a igreja antiga sofreu e ainda hoje, em muitos lugares a igreja sofre, e ainda hoje muitos indivíduos sofrem, às vezes lá no recesso do lar. Uma pessoa se torna servo de Cristo e ali passa a ser prensado e atribulado pelos próprios familiares. Então, Paulo falando disso, ele fala, se somos atribulados, ele se refere a ele, Timóteo, aos companheiros de ministério. Ele fala que a tribulação que eles passam é para a consolação e salvação dos outros. Como assim? Por que Paulo era atribulado? Por que Timóteo era atribulado? Por que Silvano era atribulado? Por que Sóstenes era atribulado? São companheiros de viagem dele. Porque eles saíam para pregar o evangelho, para fundar novas comunidades, para fortalecer comunidades. Então o sofrimento deles era exatamente para a salvação e consolo de outros. Agora ele fala mais. E nos momentos que eles são consolados, também é para consolo de outros. Então tudo isso, Paulo e os demais servos de Cristo naquele momento faziam refletir sobre as comunidades, para que as comunidades também recebessem o bem, o consolo, a paz, o amor, o ensino, a correção. E ele fala que essa consolação dá paciência para que eles suportem os mesmos sofrimentos, porque viriam sofrimentos muito pesados ainda. Houve uma fase no Império Romano, um pouco mais adiante, em que realmente a perseguição foi aberta e declarada contra os cristãos. Perseguição mesmo de prender, torturar, matar por meios cruéis e tentar a todo custo acabar com a fé cristã. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Essa frase aqui,
Essa frase é tão importante para essa carta. Se você quiser nesse momento, se você é daquelas pessoas que anota coisas, tem gente que anota na Bíblia, tem gente que pega um papelzinho e anota, pausa o vídeo agora e anota. Essa frase aqui, ela vai dar o tom de muita coisa que vai ser falada. Em 1 Coríntios, no começo da carta, que é uma carta assim, onde Paulo ele repreende muito a igreja por causa de pecados, e pecados bastante escandalosos, ele estabelece de cara o seu amor e a sua firme convicção que todo aquele processo, a conclusão daquele processo vai ser salvação. E aqui ele dá o tom. A nossa esperança em relação a vocês está firme. Anote isso. Quando você ler, junto comigo, ou sozinho, tudo que você vai ler em 2 Coríntios, lembre que é um homem, o escritor dessa carta, que está dizendo que a esperança dele em relação aos irmãos de Corinto está firme. Lembre disso. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo se coloca em identidade de vida e coração com aqueles irmãos ali. Ele coloca aqueles irmãos debaixo desse mesmo chamado de sofrimento e consolo. E fala, e eu tenho firme esperança em vocês. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. A província da Ásia não é a mesma Ásia de hoje. A província romana da Ásia era uma região menor, que envolvia ali também a Turquia, bem semelhante à Turquia moderna. Então ele quer que esses irmãos não fiquem, que eles não ignorem o que Paulo passou nessa região toda. As quais foram, essas tribulações, né, foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Como é que suportaram então se foi além da capacidade? Lembra do Espírito Santo? Pois é ele que nos capacita, que nos qualifica para suportar coisas além do que nós esperávamos ou além do que a nossa capacidade mesmo aguenta. Veja que ele perdeu a esperança da própria vida. A situação não foi fácil. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Mas o que afinal foi essa grande tribulação que Paulo passou na província da Ásia? Existem hipóteses. O texto sagrado não revela com certeza. Então, nós podemos pensar em diversas situações que ele passou. Angústias do coração, mesmo uma sentença do Estado, saúde, condição severa de saúde, tentativa de linchamento. Todas essas hipóteses estão aqui, mas ele não deixa expresso qual foi o ponto. Ele, o Senhor Deus, né, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Paulo tinha absoluta certeza de que ele tinha uma caminhada para fazer e um chamado para cumprir. E é tão bonito que a gente lê ao final da vida dele, ele falando assim, agora eu cumpri o meu chamado. Eu concluí a corrida que foi proposta para mim. Eu combati o bom combate. Porque ele usa muito, Paulo gosta muito de metáforas, então ele usa a metáfora do atleta na corrida, a metáfora do soldado no combate. E ele está lá no finalzinho da vida já pronto, né, sabendo, olha, concluí isso aqui, agora eu posso partir. Aqui não. Aqui ele falou, tem muita coisa para fazer ainda. Então eu sei que Deus vai continuar me livrando da morte, porque tem coisa para fazer, porque tem chamado de Deus. Veja a firme confiança que ele tinha naquele chamado que Deus deu para ele. Nele temos depositado nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Você que me ouve, você ora, você passa tempo, você investe o seu tempo em oração. Não perca essa prática, essa porção da vida cristã importantíssima. Aqui é um aspecto da oração, a oração intercessória, a oração feita em benefício do outro. Deus, na sua infinita bondade, ele nos concedeu a dignidade de nós participarmos da obra dele de diversas formas, seja, por exemplo, agindo, seja orando. Deus nos dá, ele não precisa disso, mas ele nos concede essa dignidade de dizer assim, olha, eu vou deixar você agir junto comigo. Me peça em nome de Jesus.
Esse ensino está na palavra de Deus. Então Paulo fala aqui, olha, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, seja você alguém que ajuda outras pessoas com as suas orações. Escolha pessoas que você sabe que precisam de oração, que precisam que alguém esteja diante de Deus pedindo por essas pessoas e ore por elas. Ore por aquela pessoa que pastoreia a sua comunidade, pela família dessa pessoa. Ore por alguém que você sabe que está na missão, lá no campo missionário, passando por algum aperto. Ou está no campo missionário, o missionário passa aperto, pronto, né? Ore por alguém que está doente. Ore por alguém que sofre no coração. Escolha, comece essa prática, se você não começou ainda, amplie essa prática, se você já a tem, de levar diante de Deus pessoas, nome de pessoas, e pedir por essas pessoas. E pedir a Deus que cuide, que guarde, que proteja, que abençoe essas pessoas. Faça isso, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, disse o apóstolo Paulo. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido e em respostas às orações de muitos. Então, olha a conexão que ele fala. Pessoas vão dar graças a Deus por causa dos apóstolos, mas isso é pelo favor concedido em resposta às orações de muitos. As suas orações vão produzir resultados, porque Deus vai atendê-las, suas orações. Esses resultados vão fazer muitas pessoas dar glória a Deus, vão fazer muitas pessoas dar graças, vão fazer muitas pessoas falar bem de Deus. Então ore. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo aqui foi bom para você, passe para uma pessoa e volte na próxima para acompanhar esse estudo, para a gente prosseguir estudando nesse primeiro capítulo de 2 Coríntios. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até lá.